A imprensa deveria ser aí o órgão que passa para as pessoas as informações sobre os acontecimentos, né? O que está acontecendo no mundo. Infelizmente, não é mais o caso há muito tempo, como ficou claro depois do advento das redes sociais. Com a liberdade das pessoas falarem nas redes, ficou óbvio que a imprensa nada mais é do que uma extensão da esquerda global e opera para impor, né, as pautas da esquerda. É exatamente por isso que eles querem censurar as redes sociais, seja através de uma censura própria dessas redes, né, das empresas que controlam essas redes, que sistematicamente bloqueiam ou diminuem o alcance de não alinhados aí à agenda esquerdista, seja por meio de novas leis que censurem as redes, como nós estamos vendo no Congresso Brasileiro, seja através de perseguição judicial mesmo, dos ativistas aí, né, especialmente na cúpula do judiciário, ativistas também que defendem a implementação dessa agenda esquerdista através do judiciário. Mas, enfim, não há aí, né, mais imprensa profissional, como eles chamam, né, essa grande imprensa, cumprindo a sua função de informar. É só a função de manipular. E, por conta disso, você acaba não recebendo as informações do que acontece nessas eleições americanas. A imprensa brasileira não transmite e, né, para ser justo aí com a imprensa brasileira, a imprensa americana também não transmite de uma maneira geral para os americanos, tirando raras exceções, né? Então tem algumas coisas aí que você não está sabendo. Número 1, o Joe Biden, o candidato democrata, não tem condições mentais para exercer o cargo. O sujeito está claramente senil. Ele precisa dar entrevistas com teleprompters, o que demonstra não só a sua incapacidade, mas o fato dos jornalistas não estarem demonstrando para o público, né, a incapacidade do sujeito. Porque se um jornalista aceita que o sujeito dê uma entrevista com um teleprompter, quer dizer que ele mandou as perguntas antes e a equipe preparou as respostas, né? Para vocês terem uma ideia, numa coletiva recente, ele disse que 200 milhões de pessoas morreriam de Covid até o final da entrevista, né? Esse tipo de coisa, todo mundo faz de conta que não ouviu. Imagina se o Trump falasse isso. E eles acabam acusando o Trump de não ter condições mentais de exercer o cargo. Mas o Biden, né, uma figura aí conhecida há mais de meio século já praticamente de política, né, na sua carreira, ele foi colocado nesse cargo justamente para ser aí um peão manipulado pela elite do partido. Então, essa é a informação número 1, super importante, né? Joe Biden não tem condições mentais para ser presidente. Número 2, Black Lives Matter é um movimento que é uma extensão do Partido Democrata e faz parte da ala radical desse partido. O objetivo desse movimento não é melhorar a vida de negros ou defender negros de qualquer tipo de violência, mas sim energizar a base do partido e usar a violência como arma política, né? Assim que a morte de uma ministra da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos foi anunciada, esses sujeitos foram na casa de deputados e senadores republicanos para ameaçar, né, violência se eles ousassem seguir aí o rito constitucional e colocar um ministro na Suprema Corte conservador, já que hoje os republicanos dominam o Senado. Então, Black Lives Matter nada mais é do que uma espécie de MST aqui nos Estados Unidos, não ligado à questão da terra, mas ligado à questão racial, mas com o mesmo objetivo, né? Ser aí um instrumento violento e radical do partido para colocar fogo nas ruas. Em relação ao fogo nas ruas, uma outra coisa que não é abertamente colocada na imprensa é que essa violência ela é organizada, ela não é espontânea. Pegar o exemplo de onde a situação é pior, Portland, né? Nós temos há 100 dias o que a imprensa chama de protestos, né, pacíficos que eventualmente ficam violentos, que na verdade são atos aí de arruaça, pilhagem, atos ilegais. E por que esses atos continuam? Porque a justiça nesses locais não faz o seu trabalho. As pessoas que são presas pela polícia cometendo esses atos, atacando a própria polícia, atacando prédios, destruindo, saqueando lojas, elas são
soltas. Por quê? Porque o procurador, né, da cidade de Portland é um extremista. E quem colocou esse sujeito no cargo, não necessariamente diretamente, né, mas quem fez toda a campanha colocando milhões de dólares na campanha dele, porque aqui nos Estados Unidos os procuradores são eleitos pelas comunidades, George Soros. George Soros fez uma campanha nacional para bancar aí a eleição desses procuradores nas cidades mais esquerdistas. E o que esses procuradores fazem? Não oferecem denúncia contra os arruaceiros. E assim retroalimenta a violência. Tanto é que o Departamento de Justiça americano, né, fez nesta semana a apresentação, a definição dessas cidades, Portland, Nova York e Seattle, como cidades anarquistas em termos judiciais, ou seja, onde a justiça não está sendo cumprida pelos procuradores principalmente. Então vejam a que ponto as coisas chegaram aqui nos Estados Unidos. Realidade número 4. As redes sociais estão manipulando profundamente o público a favor dos democratas. Quando o Trump ganhou em 2016, um vídeo foi vazado uns meses depois que mostra os principais executivos do Google lamentando a vitória, né, de Trump e afirmando para os seus empregados que eles não permitiriam mais esse tipo de coisa. Ou seja, eles tomariam passos concretos, posturas ativas para impedir, usando o seu poder, né, para impedir que Trump fosse reeleito. Esse vídeo saiu através do site de notícias Breitbart e o próprio Breitbart hoje é praticamente invisível no Google. Se você colocar um título de uma matéria que sai exatamente igual no Breitbart, e é um site grande aqui nos Estados Unidos, você não encontra essa matéria no Google. Ou seja, o Google está utilizando o seu poder, né, quase 80% aí das buscas dos Estados Unidos, para manipular os resultados a favor de candidaturas democratas. As redes sociais, de uma maneira geral, estão fazendo isso. Nós temos censura a conservadores exponencialmente maior nesses últimos meses. Nós temos censura direta a temas sensíveis, como relacionados à epidemia, né? Então, basicamente, isso é uma manipulação profunda da democracia que vai acontecer em todos os países e está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Realidade número 5, que a imprensa não mostra para você. A agenda democrata é muito mais radical do que parece. Eles já estão abertamente sugerindo que, caso vençam a eleição presidencial e consigam a maioria no Senado, eles querem aumentar o número de juízes na Suprema Corte e indicar esses juízes para ter uma maioria esquerdista. Eles querem aumentar de sobremaneira os impostos. Eles querem aumentar as bolsas. Eles querem legalizar mais de 12 milhões de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos e dar a possibilidade desses imigrantes trazerem família e tudo mais, além de outras medidas que podem abrir os Estados Unidos para mais de 50 milhões de pessoas. O que isso vai produzir? Isso vai produzir a manutenção da esquerda no poder para sempre, porque os eleitores, né, imigrantes votam na proporção de 2:1 para democratas, historicamente. Ou seja, e muitos vêm de países socialistas e, apesar de fugir, né, dos problemas gerados pelo socialismo nesses países, acabam votando em socialistas aqui nos Estados Unidos. E isso garantiria aí a manutenção do poder para sempre dos democratas, do socialismo no poder aqui nos Estados Unidos. O sexto aspecto que a imprensa em geral não quer tocar. Está cada vez mais claro que essa epidemia não aconteceu por acaso. Eu não sei se a China produziu esse vírus e colocou aí em circulação ou simplesmente deixou ele circular depois que ele surgiu naturalmente, mas o fato é que essa epidemia, né,
na minha opinião, é um ato de terrorismo biológico por parte da China. E a gente vê que provavelmente o objetivo era justamente interferir nas eleições americanas, porque nós sabemos que o Trump é duro com a China, né? Nós temos, por conta da resposta à epidemia, uma crise econômica. Antes disso, a economia americana estava na melhor fase em décadas. Nós temos os democratas utilizando como principal argumento para o público americano o fato de Trump, em tese, né, nas palavras deles, não ter, né, aí cumprido o seu papel como líder, ou seja, ele seria o culpado e não a China. E nós temos algo mais interessante. Os democratas forçaram em cada estado a votação por correio. E é óbvio que a votação por correio é mais suscetível a fraudes do que você votar lá na urna. Lembrando que aqui o sistema americano não é como o brasileiro, que é centralizado numa urna eletrônica. Cada estado tem as suas regras e a sua forma de votação. Usualmente, votação no papel, lá na urna. Em alguns estados americanos, especialmente os democratas, é permitido até que os próprios candidatos se organizem para recolher votos e dar para as autoridades que contam. Em alguns estados isso é crime, outros estados isso é liberado. Então imaginem o nível de confusão e de possibilidade de fraude que isso vai gerar. Então, por todos esses motivos, eu, né, tendo aí a acreditar, não há provas totais sobre isso, que tudo isso não passa de terrorismo biológico para modificar a estrutura de poder aqui nos Estados Unidos, né? E olha como uma coisa encontra outra. Recentemente nós tivemos uma virologista chinesa indo até a Fox News, que é o único instrumento aí de grande mídia nos Estados Unidos, a única grande mídia que não tem um perfil esquerdista, que não segue uma agenda esquerdista. E ela diz com todas as letras que, pela pesquisa dela, ela acredita que a China não só fabricou esse vírus, mas colocou em circulação no mundo de forma proposital. Antes mesmo dela dar essa entrevista na Fox News, a conta dela no Twitter tinha sido suspensa e o vídeo com a entrevista ganhou um label, né, de fake news, utilizando textos de março de agências de fact-checking para desmerecer a cientista, em suposições que não tinham nada a ver com o que ela falou, né? Então há um bloqueio na discussão sobre de onde veio esse vírus, por que isso aconteceu agora. E nós sabemos que a OMS, junto com a China, mentiu sistematicamente desde o início dessa crise, falando no primeiro momento que o vírus não era transmissível entre humanos, que estava tudo sob controle, que não tinha por que bloquear viagens de e para a China, sendo que tudo isso potencializou a epidemia, né? Então, essa é uma verdade que a imprensa não quer que você saiba, ou pelo menos uma possibilidade que a imprensa não quer que você discuta. E como todo movimento revolucionário, o objetivo agora da esquerda americana, o Partido Democrata, que está em processo de psolização, né, virando o grande PSOL, não tem mais interesse em alternar o poder com republicanos. O objetivo deles é tomar o poder e ficar no poder para sempre. O que isso representaria para o Brasil e para o mundo? Por mais falhas e defeitos, injustiças que existam nos Estados Unidos, ainda, né, é um grande farol da democracia para o mundo. O que teria acontecido com o mundo se não fosse a influência americana ao longo desses anos? Provavelmente já seria aí o mundo uma grande ditadura no estilo soviético, né? E agora existe o risco de uma grande ditadura no estilo chinês. Então, desde sempre, o objetivo da esquerda foi destruir os Estados Unidos. E eles estão conseguindo fazer isso por dentro, né? Se infiltraram aí na educação, na imprensa, nas instituições americanas e estão destruindo os Estados Unidos por dentro. O que isso representa para o Brasil e para o mundo? Então, alguns pensamentos aí que eu gostaria de dividir com vocês, já que a imprensa está bloqueando esse debate.